Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Boa noite, tudo jóia. Sejam Graças a Deus. bem-vindos aí à nossa live. Vamos começar aí mais uma segunda-feira, né, Oswaldo? Sim, Vamos lá começar com uma Gotas de Paz. vamos lá. Vamos lá. Esqueci meu óculos lá embaixo. Vamos lá. A coragem, mensagem 59. A coragem nos leva a alçar voos mais altos em nossa trajetória. Nos fortalece para as dificuldades. Com a coragem, fortalecemos nossas habilidades em enfrentar todo o perigo iminente. Não nos deixamos levar pelas incertezas ou pela intimidação. Temos força para superar a dor do caminho e o perigo pode até existir, mas não nos deixa temerosos ao enfrentá-lo. Através da coragem, afastamos de nós os medos que nos rodeiam, os pensamentos, pois somente através dessa força interior temos o discernimento para nossas correções internas e sabemos que atrás de uma grande tempestade teremos um sol radiante a brilhar. Quando temos coragem, nos sentimos mais fortes, e é essa força que nos remete a voos mais distantes e conquistas maravilhosas. Alimente em seu interior a coragem da vida, a coragem em continuar e verás que tudo passa, que tudo se transforma. Bom, acho que a coragem, né, ao longo da humanidade, nós já chegamos no ponto que a gente está hoje por causa da coragem, né? A gente deve pensar, né, que o homem da caverna tinha que sair para caçar, tinha que desbravar territórios, tinha que enfrentar tempos horríveis, né, tempos climáticos horríveis para sobreviver e sustentar sua família. A gente vê que a gente só conseguiu ter a evolução material que a gente tem até hoje, com a descoberta, os inventos que a gente tem por causa da coragem, né? E na nossa vida também é a mesma coisa, né? Se a gente não tiver coragem, a gente fica estagnado, né, Oswaldo? A gente fica parado no tempo e a gente não consegue, pelos nossos medos, a gente não consegue evoluir, não consegue tentar fazer nada novo, nada diferente. Então a coragem é essencial para a nossa evolução espiritual também, né, Oswaldo? Sim, eu aliaria, né, eu alio a coragem com a fé, né? Eu acho que nós, vamos dizer, em tudo que a gente tem falado nessas últimas aulas, né, principalmente nessas perguntas que os nossos seguidores estão fazendo, a gente percebe que, eu falei, né, em alguns dias, que a gente precisa de alguém nos guiando, alguém nos incentivando, né? Que a gente fala assim, coragem, né? Eu tô com medo de alguma coisa. Como é que eu enfrentaria esse medo? Primeiro tendo fé, né? Acreditando que eu posso. E depois alguém me auxiliando, né? Vai em frente, não desista. Quer dizer, a gente tem uma facilidade em enfraquecer, em temer, né? Por falta de conhecimento mesmo, né? Por nós sermos ainda seres em construção, seres que ainda estão evoluindo, né? Você falou da evolução da humanidade. No começo da humanidade, eles falam, né? O ser que estava habitando a Terra, ele temia tudo, né? Ele temia as tempestades, raios, ventos. Por quê? Porque não tinha conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais fácil é enfrentar as coisas. Porque a gente teme tudo, né? Mas quando alguém vem e fala assim, não, isso aqui né? É que nem criança com o pai, vamos dizer assim, né? O filho tem medo de uma sombra ali, né? Que ele tá assustando. Ele falou, não, aquilo ali é só a sombra de uma árvore que tá fazendo aquilo, né? Aparecer no chão. Ah, tá. Quer dizer, quando você vai tendo informação, você vai ficando, você vai deixando de temer algumas coisas. E nós percebemos que muitos temores, vamos tentar dizer assim, eles são internos, né? Eles são mais temores no nosso pensamento, na nossa mente, do que aparentemente existentes. Algumas pessoas falam, né? Falam, eu tenho mais medo do vivo do que do morto, eu tenho mais medo de uma coisa do que de outra. Então, acho que, no fundo, todos nós temos alguns medos. E naquilo que a gente tem falado, né? Há 2 semanas atrás, a gente estava falando de
terapia de vidas passadas. Eu falo assim, por que estava se falando isso? Porque se percebeu a necessidade de estudar de onde vem, talvez, um medo, né? De investigar, na verdade, porque é que se tem esse medo. E, normalmente, o que a gente percebe? Que esse medo veio de algo, talvez, que aconteceu em algum momento que me levou, né, a temer aquilo que as pessoas usam muito o trauma, né? Algo acontecido no momento que eu não tinha conhecimento me causou algo que eu levo esse medo para frente. E se nós formos entender como espíritas, reencarnação, todos nós vamos trazer alguns medos. E o motivo de ter a reencarnação é para que a gente supere isso ou para que a gente aprenda a vencer, né? Aqui tem uma parte que ele fala de não desistir, né? De continuar. E nós percebemos que, às vezes, por muito medo ou por coisas que nós temos ali, nós pensamos em desistir. E nesse momento que a gente quer desistir, é muito importante que as pessoas não deixem, né, a gente desistir. Porque nós sozinhos desistiríamos fácil, né? E é tão gostoso quando você consegue, né? Pessoas à sua volta falando, não desista, vamos em frente, né? Tipo, estamos juntos, vamos, né? Vamos enfrentar juntos. Isso a gente consegue, né? Então, nós, como seres humanos, nós não deveríamos, não devemos ficar sozinhos ou nos excluirmos das pessoas ou nos afastarmos de pessoas quando eu estou passando, vamos tentar dizer, por um medo, né? E muitas vezes as pessoas não contam os seus medos, né? Por N motivos aí. Mas quando você confia, por exemplo, em alguém, conta, e esse alguém está disposto a ajudar, por isso que a gente tem falado bastante, né? Buscar ajuda onde se possa obter ajuda, não buscar ajuda aleatoriamente, né? Como a gente falou, né? Quem pode me ajudar? Quando eu encontro alguém que possa me ajudar, né? Seja ele uma pessoa de conhecimento, formado, né? Um médico, um psiquiatra, ou até pessoas amigas, mas que tenham condição de ajudar, a gente consegue, né? Porque sozinho, né, é difícil. Vencer a vida sozinho é muito difícil, né? E a gente percebe que quantas pessoas estão aí, né? Eu acho bacana que tem aquele CVV, né? Aquele Centro de Valorização da Vida. A gente já falou dele em alguns momentos. A pessoa está lá sozinha, com a cabeça a milhão, né, girando ali, um monte de coisa passando, e você não tem, às vezes, talvez alguém próximo para falar, mas aí você pegava, né? Antigamente era no telefone discado, né? E aí você ia lá, discava um número, né, e alguém estava lá à disposição para conversar com você, né? Às vezes, como a gente falou aqui, para ouvir, né? Outro dia tem um colega lá que ele chegou no trabalho, tinha acontecido algumas coisas no trânsito, e ele chegou esbravejando, e muitas vezes percebe que as pessoas se afastam, né? E não querem ouvir. Eu peguei e gostei, fiquei bem do lado dele. E ele falou. Depois ele começou a dar risada. Eu falei, já passou? Ele falou, já, eu só queria mesmo desabafar. Eu falei, então vamos trabalhar. E saímos, mas às vezes a pessoa só quer, né? Ali, desabafar, né? E eu sempre falo, né? Você quer chorar? Vamos chorar, vamos desabafar agora. Depois de feito isso, agora vamos ver o que pode fazer, né? Vamos buscar uma solução para o problema, né? E a gente não pode, eu tenho assim algumas coisas que eu sou contra, eu falo assim, eu sou contra a droga e a bebida para se afastar ou para se esquecer de um problema. Não, o problema ele é para ser enfrentado. O problema ele é para ser conversado. Vamos aonde tem, né? Não dá para você ficar guardando ali alguma coisa. Vamos ver, alguém pode fazer alguma coisa, né? E eu sempre falo para as pessoas, mesmo acabando todas as possibilidades aqui da Terra, né, no meu entendimento, falo assim, Deus não desiste da gente, né? Então, eu falo sempre para as pessoas. A Ivete falou, saber ouvir é muito importante, ajuda muito, sim.
Às vezes as pessoas só querem falar, né? Só querem contar, desabafar, tirar ali. E a gente vê quanto o mundo hoje está, ele está, como fala assim, não se tem tempo, né, para isso, não se dá tempo para isso pela correria, né? Mas assim, quando você consegue, né, quando alguém fala assim, olha, eu quero, às vezes é bom falar assim, eu quero sua ajuda, eu preciso de ajuda. Essa coragem, né? A gente deve ter a coragem de falar, né? Eu não posso, mas vou ver alguém que pode, vamos atrás de alguém que pode, vamos ver isso, né? E assim dá para se buscar auxílio, seja onde for. Eu falei aí em alguns dias que os centros espíritas fazem essa parte do acolhimento ou do atendimento fraterno, né? Para que as pessoas vão até lá e ali conversem, né? Falem, porque às vezes também dentro do próprio centro espírita não dá tempo, né? Você entra, toma um passo e já sai, tem que ir embora, né? E quando se tem ali algumas pessoas que possam, né? Você contar pelo menos para saber aonde, né, que se pode ajudar, porque a gente percebe dentro do centro espírita ele pode ser ajudado com alimentos, com roupas, com o passe, mas às vezes não é isso, né? Então vamos ver o que que é. E aí em comunidade, cada um conhece alguém, cada um conhece um lugar, e então vamos ver uma alternativa, seja ela qual for, né? De que é que se precisa essa ajuda, né? Então a gente tem percebido que o mundo, né, em tudo aquilo que Jesus tentou nos falar, ele falava isso, né, que de você buscar, de você ser uma pessoa disposta e pronta para ouvir ou para estar ali para ajudar, né? E quando se tem essa disposição para ajudar, fica muito mais fácil, né? Porque a gente fala assim, quem tem conhecimento é muito mais fácil, às vezes, auxiliar uma pessoa que às vezes não tem conhecimento nenhum, né? Eu vejo bastante assim, a pessoa vem, fala uma coisa, ah, não, vamos ver o que dá para fazer. E às vezes são coisas assim, às vezes bastante bobas, que consegue se falar, né? Com uma orientação, com um conselho, né? Ah, vamos lá, eu vejo assim, onde eu trabalho, as pessoas às vezes vêm com dificuldades de alguma coisa na internet para ver alguma coisa, para buscar um auxílio, né? Auxílio material, em dinheiro do governo, disso, daquilo, por não saber mexer. E a gente consegue fazer isso lá no trabalho. E assim, e quanto a pessoa fica contente, quanto se ajuda, por não ter, às vezes, alguém que possa, né, mostrar, faz desse jeito, né? Tenta aqui, vamos tentar ali, né? Então dá para se ajudar sempre entendendo, né? Quem tem um pouquinho mais de conhecimento consegue ajudar aquele que tem menos conhecimento. E como a gente não detém todo o conhecimento do mundo, né? Sempre tem alguém para nos ajudar e sempre a gente tem alguém para ajudar, né? E lembrando também que sempre coragem não é falta de medo, né? Muitas pessoas confundem isso, que a gente não tem que ter medo. O medo é importantíssimo para a gente, né? Para a gente não entrar em situação dificultosa, não entrar em roubada, né? Porque a coragem é um sentimento para você enfrentar esse medo, né? E conseguir avaliar para ver se você consegue mesmo enfrentar aquela situação e se consegue ir para cima, né? Ter a iniciativa. Então isso é muito importante para essas coisas aí, enfrentar as dificuldades da vida. Porque eu penso assim, né? Uma coisa que eu tenho alguns medos e você tem outros. Os seus medos são diferentes dos meus e naquilo que eu não tenho, eu consigo ajudar você. E se você não tem o medo que eu tenho, você consegue ajudar, né? Ele falou assim, o medo ele paralisa, né, na verdade, muito as pessoas. E sendo indicado um caminho, né, às vezes o medo é bobo, né? A gente fala assim, quantas crianças, né, até adulto ainda tem medo de escuro. E a gente fala assim, por que se tem medo do escuro? Porque não sabe o que acontece ali, o que pode acontecer, né? Quanta fantasia passa. Mas quando você sabe o que tem, o que pode acontecer, que não vai acontecer nada, que não tem nada, né? Ah, eu não vou lá naquele quarto escuro porque tem um bichão lá, né? Às vezes contado pela própria os pais que tinha lá para não deixar o filho fazer coisa errada, amedrontou.
Depois, para tirar esse medo, você tem que ir junto com ele, né? E provar para ele, ó, vem aqui, não tem nada. E aí, aos poucos, você vai se perdendo. Falei, isso é uma coisa bem boba e bem simples, né? Existem outros medos que cada um, como falei, no seu interior tem. Mas junto você consegue, né? Mas por que esse medo? O que está levando a você ter esse medo? Medo do quê? Por quê? Né? Entendendo. Eu não consigo, mas ele fala assim, sabe, tem especialistas que podem ajudar em outros, né? Medo, normalmente, os especialistas, as pessoas que ajudam, ajudam ouvindo, né? Fazendo com que a pessoa conte o motivo que está levando ela a ter aquele medo, né? Então, a ideia, como você falou, e é a ideia mesmo, é nós enfrentarmos todos, né, esses medos que nós temos. Por isso, nós temos a reencarnação, para cada vida ir tirando até que a gente não tenha mais nada, medo algum, e também conhecimento suficiente para você viver, né, tranquilamente, com paz de espírito, né? A gente vive a vida com muitos medos e medos interiores que às vezes as pessoas não contam o porquê, mas, como a gente falou, enfrentado, mostrado, levado, ele vai embora, né? A gente vai junto, né, nessa evolução. E que a gente percebe que a ideia de Jesus foi essa, de que nós estejamos prontos para quando alguém nos procurar, a gente poder ajudar ou indicar, na verdade, uma ajuda. Isso aí. Vamos iniciar, Oswaldo, com as preces? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando esse nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Vamos lá para a nossa pergunta dos nossos seguidores, Oswaldo. Sim. Você falou semana passada sobre hipnose, né? Sim. Essa semana que perguntaram sobre auto-hipnose. É possível isso, Oswaldo? Faz bem? Como é que funciona isso, a auto-hipnose? Interessante, né? O pessoal vai indo atrás das informações. É sinal que a gente falou que tá dando certo. Auto-hipnose. Então a gente tentaria entender, né? O que seria auto-hipnose? A gente falou de hipnose sendo feita por alguém capacitado, né? Um médico, um psiquiatra, psicólogo, um terapeuta. O que seria auto-hipnose? A auto-hipnose seria eu mesmo, né? Fazer a hipnose em mim mesmo, né? Então, como que seria isso? É possível isso, né? Está se perguntando. Então, na busca que foi feita, existe deixa eu ver esse daqui, ele nasceu na França, era psicólogo farmacêutico, tinha uma escola na França antiga, que era uma escola, eles chamavam de escola de sugestão. Então, ele fala assim, existe, quando você vai buscar um entendimento sobre auto-hipnose, ele aparece também a palavra autossugestão ou sugestão.
né? Então, Émile Coué, esse médico farmacêutico e psicólogo, ele escreveu, acho que, um livro que chama, acho que, O Conhecimento de Si Mesmo, alguma coisa próximo disso, e ele estudou, né, essa parte do entendimento de sugestão. Vamos tentar entender que quando você fala em hipnose, você vai chegar numa forma, através de alguém te auxiliando, para conseguir em você mudar algo que está te atrapalhando. A gente percebeu, né, que tanto a terapia de vidas passadas e depois a hipnose, a ideia da hipnose é alguém sugerir a você, sugestionar que você pense em alguma coisa ou que você tome ou mude uma atitude. A sugestão em si, né, ele fala assim, pela psicologia, sugestão, influência que o indivíduo exerce sobre o poder de decisão de uma pessoa ou de mais pessoas. Quando a gente falou da hipnose na semana passada, e até a gente falou que alguns hipnólogos eles usam disso para fazer apresentações, né, em palco, ele na verdade chega à pessoa, conversa com a pessoa e fala: eu vou falar para você algumas palavras, eu vou repetir algumas palavras, e depois disso você vai entrar como se fosse num estado de transe, e você vai aceitar o que eu falar. A gente falou, né, que alguns apresentam uma cebola, por exemplo, ou até pimenta, e fala que é um doce gostoso ou que é uma fruta gostosa, e a pessoa, nesse sugestionamento, né, vamos dizer, com a aceitação do que a pessoa vai falar, ele aceita que aquilo é alguma coisa gostosa e faz isso entendendo o que é. Você preparou sua mente, o seu organismo para isso, através de uma sugestão. Então, esse Émile Coué, ele falou que se você conseguir repetir para você mesmo, falar com você mesmo, que vai mudar alguma coisa em você, você consegue. E a gente tinha falado em algumas lives também anteriores que a própria neurociência, né, ou a ciência que estuda o cérebro, com os estudos que eles fizeram, ele falou que a nossa mente, o nosso cérebro, ele não identifica uma coisa real de uma coisa não real. A gente estava acabando de falar aqui de medos, né? A gente falou, o medo, ele não é uma coisa. O medo que a gente tem não é de uma coisa real. A gente tem medo de coisas que a gente coloca na própria mente e que acredita ser verdade. Por exemplo, a gente falou da criança no quarto escuro. A criança entende e acredita que dentro daquele quarto tem algo que vai fazer mal para ela, que é perigoso. Então ele não vai até aquele quarto por causa disso. Aí você vai com ele até aquele quarto e mostra para ele que não tem nada. Então ele fala assim, aquele medo é imaginário. Então, qual é a ideia de eu colocar na minha mente coisas, repetir coisas que me façam sair daquilo que eu estou imaginando? E eles usam muito, eles falam muito da imaginação, né? A gente imagina. Tudo que a gente vai falar, ou tudo que a gente faz, primeiro a gente cria. A gente falou esses dias, a gente cria na mente. Isso. Eles falam, é uma imaginação. Ou é uma imagem em ação. Então, os próprios medos que a gente tem não acontecido, eu coloco na minha mente, vejo na minha mente algo que não aconteceu, mas que eu estou tentando antecipar, mostrando que aquilo para mim é verdadeiro, mesmo sem não ter acontecido. Está na minha imaginação. Eu ponho uma imagem, porque imagem, na verdade, é algo parado. Imaginação, a gente fala assim, é em ação.
Eu estou rodando um filminho na minha mente. E aí, por isso que eu falei, a gente tanto falou no Gotas de Paz, como a gente falou nos outros estudos, são coisas que não aconteceram. E nós temos vivendo, a gente tem falado constantemente nos nossos estudos, que a gente vive de passado e de futuro. Uma imagem que eu guardei na mente que já passou, não existe mais, não deveria existir mais, e algo que ainda não veio, que não aconteceu. Então a minha mente cria coisas do futuro que não aconteceram e coisas do passado que já aconteceram. Nós não vivemos o momento presente. Então a nossa mente está criando sempre coisas, principalmente que não vão acontecer, que a gente falou que é o medo. Às vezes alguns medos nossos é de algo que não aconteceu, mas negativamente eu coloco na minha mente algo que me dá medo sem ter acontecido. E muitas das vezes a gente fala assim, aquilo não acontece. Mas existem coisas que a gente faz com o nosso organismo e com a nossa mente, que de tanto a gente acreditar naquilo, aquilo acontece. A gente fala assim, a gente cria doenças com a mente. A gente cria problemas de relacionamento com a mente. Eu vejo uma pessoa conversando com outra e não sei o que ela está conversando, mas eu coloco na minha mente que ela está falando de mim e eu já vou lá ou já me afasto porque a pessoa está falando de mim. Você não sabe o que ela está falando. E você não sabe se é. Mas muitas das vezes, naquilo que eu coloquei na minha mente, criou-se um problema. Então, ele diz que foram criados, depois desses estudos que ele fez, alguns outros estudos, escreveram-se livros e chegou até essa ideia do pensamento positivo, né? Que você influencia sua mente, sugestiona sua mente com coisas positivas e vai afirmando para acontecer. Nós, normalmente, pelos nossos medos, pela nossa pouca evolução, nós colocamos na mente sempre, na maioria das vezes, coisas negativas sobre nós e sobre os outros, sobre a nossa vida e sobre acontecimentos que ainda, né, não estiveram presentes na nossa vida, mas que a gente às vezes coloca tanto na mente que se não acontecer parece que deu errado, né? Fala assim, eu afirmo tanto que vai dar errado, que vai dar errado, que vai dar errado, e quando dá errado você fala, tá vendo? Eu tinha certeza. Ou, na verdade, eu criei uma certeza. Então, esse Emily Quay e algumas pessoas que estudaram, que também falam da hipnose, então essa auto-hipnose é possível. É você afirmar para você mesmo que vai se curar, que vai conseguir um emprego, criar situações positivas em você que façam com que você mude, que mude o pensamento, que mude as atitudes, e mudando tudo isso, as coisas começam a acontecer. Então, Oswaldo, você está me escutando ainda? Não estou escutando você. Aí, voltou. Voltou. tá. Então, vou voltar aqui, né? E essas pessoas, a gente falou, esses estudos se iniciaram com psiquiatras, psicólogos, e hoje a gente falou, neurocientistas, estudiosos da mente afirmam que você, quando começa a criar essas situações na mente, o próprio cérebro modifica e modifica todos, né, os acontecimentos dentro do organismo. A gente fala assim muito em cura, né? A gente falou que a maioria das doenças são criadas por nós mesmos,
sejam por N motivos, e elas também podem ser curadas por nós mesmos. Afirmações diárias de que vai dar certo, que vai dar certo, você cria um ambiente e atrai, né, energias para que as coisas aconteçam. E a gente falou aqui nos outros momentos, nós precisamos, né, eu até conversava, sempre, é até interessante, eu sempre falo que sempre antes das lives, né, o dia a dia da gente mostra algumas coisas e a gente acaba conversando ou assistindo ou vendo alguma coisa que acaba corroborando com aquilo que a gente está pensando. Eu falei, então, conversando hoje no trabalho, a gente estava falando disso, da energia, da vibração, do que a gente cria. E a gente entra tanto na vida material que às vezes a gente não consegue tirar um tempinho para nós mesmos, né? Para o nosso interior, para os pensamentos, né? Para o que a gente está pensando, o que a gente está, na verdade, fazendo, né? E é afirmativo, né? De todos eles, desde desses psicólogos mais antigos, que você tirando aí 1 hora por dia para relaxar o pensamento, relaxar o corpo e colocar na mente aquilo que você quer, ou carregar o cérebro com coisas positivas, com coisas boas, elas modificam uma quantidade, uma infinidade de coisas na gente. Então, falando a gente falou assim, auto-hipnose, ou hipnose, né? Para nós, ela é possível, né? E hoje não perguntaram, entendo, né? Mas o espiritismo, ele não fala disso. Mas nós percebemos que Jesus, ele usava, até a gente falou, né? Foi perguntado outra vez se Jesus entendia aquela ideia do placebo, né? Foi feita uma pergunta, né? Jesus usava de placebo ou ele entendia, né? Vamos tentar entender que Jesus conhece de tudo, né? Tudo que existe na Terra que se fala, com certeza Jesus conhece. De todas as informações possíveis e imagináveis, seja ela de medicina, né, de psicologia, do que for, ele conhece. Então, você fala assim, como que Jesus fazia? Ele usava disso, né, de persuasão, de sugestão. Você acredita que eu posso te curar? Quando a pessoa falava assim, significa que ela já foi, né? Ela já entrou nessa ideia. Ela já criou uma condição favorável dentro dela, na mente dela, que é possível de acontecer. E aí, né, como a gente falava assim, então, né, que seja feita a sua vontade, que aconteça. E a pessoa, por exemplo, era curada. Aí ele falava, obrigado por você ter me curado. Ele falava, não, a tua fé te curou. Ou seja, o seu acreditar, aquilo que você acredita em você. Eu tinha falado ali no Gotas de Paz, né, que coragem eu alio muito com a fé. Quando você acredita que algo é possível de acontecer, isso se chama fé. E aí todo mundo fala, todas as religiões falam que a fé cura. Que para curar você precisa ter fé. E a gente fala assim, o que seria a fé? A fé seria eu acreditar que aquilo é possível. Né? Tipo assim, consegui um emprego. A sua fé pode te levar ao emprego. Pode, pode. Você acreditar que é possível. Depois vem aquilo que a gente fala, ajuda-te para que o céu te ajude. Você acredita? Acredita. Agora vai em busca disso, né? E aí acontece, né? Ele falou assim, o que te levou? Foi a tua fé, a tua coragem, o seu acreditar, buscar que é possível. Né? A fé me leva a fazer coisas que normalmente eu não teria. Então o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter fé. O que quer dizer fé? Eu preciso acreditar que algo é possível. Para acreditar que algo é possível, eu não posso ter medo. Porque o medo me paralisa e não deixa fazer o que eu preciso fazer. Então, por isso que eu entendo que a coragem, acho que até tenho, não tenho certeza agora aqui, um trecho do Evangelho, que ele fala da coragem e da fé. Né? Você precisa da coragem aliada à fé, acreditando que é possível. Daí eu vou em frente, né? Então, na verdade, tudo se liga, né?
Hipnose, mente, meditação, acreditar, fé, afirmação, mostrar, né? Porque a gente tem uma... Às vezes são as pessoas e às vezes nós mesmos, né? Ah, eu não valho nada mesmo. Ah, a vida para mim só dá errado. E aí a gente vai perceber e vai encontrar pessoas que afirmam contrariamente. Para mim, tudo dá certo. Para mim, meu pai contava, né, uma história que falava assim, que tinha duas pessoas. Uma falava assim, toda vez que eu chego no ponto, o ônibus já saiu. E parece que estava tudo errado para ele atrasar. Quando ele chegava no ponto, o ônibus já tinha ido. O outro afirmava, não, eu pelo contrário, toda vez que eu chego no ponto, o ônibus ainda não passou. Mesmo quando eu atraso. Mas ele praticamente criava uma condição para aquilo acontecer, né? Assim, são coisas bobas, até coisas de história, né, de historinha, mas que é, na verdade, possível. Então, quando Jesus fala para nós que o reino dos céus está dentro de nós, quando ele diz, o seu acreditar é o que faz as coisas acontecerem. Podeis fazer o que eu faço e muito mais, né? Vós sois Deus. Então ele diz assim, o ser criado por Deus tem uma capacidade muito grande, que a gente já falou em outro momento, né? Que os especialistas disseram que nós não usamos 10% da nossa capacidade mental. Se a gente usasse esses 10%, a gente era capaz de fazer coisas aparentemente impossíveis, né? Então todas essas coisas relacionadas a hoje, por exemplo, né? Essa auto-hipnose, eu colocar na minha mente que algo em mim vai mudar, afirmando para mim que isso é possível, mas não é uma afirmação, vai acontecer. Eu falo que tudo é questão de treinamento. Nós treinamos o que nós somos hoje ao longo do tempo. Então, se eu tenho medo, se eu afirmo negativamente, significa que eu criei isso. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma situação inversa daquilo que eu fazia, ou do que eu até agora estava fazendo. Então, eu vou criar condições diferentes. Eu vou afirmar, se eu afirmava até então que tudo vai dar errado, eu começo a afirmar, e não vai ser com um dia, 2 dias. Eu preciso de um tempo. E é dito que quando eu afirmo numa quantidade a ponto de não pensar em outra coisa. Então, quando eu estava falando que eu conversava com uma pessoa hoje, a gente falou assim, a gente entra na vida material e a vida material não permite que a gente faça algumas coisas. Por exemplo, eu estou fazendo uma oração. Eu duvido, vou falar aqui, né, sem conhecer todo mundo. A gente sabe que existem pessoas. Mas duvido que uma pessoa consiga fazer uma oração, por exemplo, de 10 minutos. Ou até de 1 minuto, sem desviar o pensamento para outra coisa. Então, o que seria? Eu teria que criar uma condição de afirmar algo. Por isso que há a necessidade da meditação. Por quê? Porque a nossa mente está sempre preocupada com algo que eu deixei de fazer, com algo que precisa fazer amanhã, algo que tirou o meu sossego no outro dia, aquilo fica. E eu preciso criar, por exemplo, um foco a ponto de eu pensar em alguma coisa sem desviar o pensamento. Isso é fácil de fazer? Não. Mas é possível se de fazer? Sim. Com o quê? Com treinamento. Né? Então, tudo que eu não consigo fazer, e quando Jesus diz que eu sou capaz de fazer, eu preciso aprender a fazer. Para aprender a fazer, eu preciso treinar. E o treinar significa que eu vou ter que repetir, 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 até o ponto daquilo se tornar algo que faz parte de mim. Então, na verdade, a autossugestão é possível, que é a auto-hipnose, que é eu fazer algo em mim mesmo para modificar, me convencer de que aquilo é possível, colocar aquilo numa condição em mim
que, né, até alguém falava que às vezes a gente não gosta de uma coisa ou de outra, e a gente aceita aquilo como verdade. Mas a única forma de eu mudar isso é eu treinar a gostar daquilo. Então, quantas coisas a gente criou na nossa mente? Eu não gosto de tal pessoa, às vezes sem conhecer. Por quê? Não sei, não gosto. Vamos criar uma condição, então, de aprender a gostar, né? Vamos... não sei, as coisas dão errado para mim. Vamos treinar para dar certo. Vamos criar condição, né? Para dar certo. Então, né, dentro do que se foi perguntado, é possível sim, né, olhando desse ângulo, não é para fazer mal, tantas outras coisas que a gente tem na mente e faz mal, é perigoso? Não, perigoso é afirmar para você mesmo que tudo na sua vida vai acontecer de uma forma melhor, de que vai ser melhor, né? Então, dentro do que foi perguntado, sim, é possível e existe estudo que diz que sim, que dá certo também. Isso aí. Lembra aquele comercialzinho que tinha, né? Que a criança pedia na mente, né? O pai comprar aquele chocolate batom, né? Ficava, compra e batom. Era uma repetição até a ponto dele fazer e conseguir, né? Essa é a força do pensamento funcionava, né? Vamos lá, então. Estamos no capítulo 23, né? Isso, 26. 26, certo. É o último item do 26. Vamos ver aqui, vamos lá, 26. Mediunidade gratuita, esse, né? Sim. Vamos lá, então. Esse aqui não tem passagem bíblica? Não, é direto pro... Isso, daí você pode discorrer aqui, Oswaldo, quer que eu leia? Você acha? Na verdade, eu acho que eu vou lendo e a gente vai falando. Ele tem 7 tópicos aqui, o 7, o 8, o 9 e o 10. O nome dele é mediunidade gratuita. Então vamos entender que esse item ele é algo que é estudado pelos espíritas, né? Os espíritas que acreditam na mediunidade. A mediunidade é algo trazida por Allan Kardec e estudado por Allan Kardec, que trouxe a ideia de mediunidade. A gente já falou várias vezes e é sempre bom a gente ir repetindo, né? Para que fique gravado, né? Como se fosse afirmações diárias, para que as pessoas guardem. Então ele fala assim, quando Allan Kardec estuda mediunidade, ele usa, o termo é trazido por ele, orientado pelos espíritos, mas a palavra conhecida, o que ele coloca para ficar muito próximo do entendimento, é a palavra mediunidade e a palavra médium. E quando Allan Kardec traz a palavra médium, ele coloca o médium como um intermediário. Então, assim, é alguém que estará no meio de alguma coisa, ou entre duas coisas. Então, ficou claro que médium ou a mediunidade, é algo que acontecia entre o mundo chamado espiritual, em contato, um intercâmbio com o nosso mundo material. E quem faz essa intermediação, esse meio de campo, como as pessoas dizem, é o ser que tem essa capacidade, que se chama médium. Então, ele fala assim, o que o médium faz? O médium realiza algo junto com alguém. Ou ele recebe de alguém. Então, assim, o que seria mediunidade? Seria um ser no mundo espiritual, trazendo alguma informação para o mundo material. Quem consegue traduzir ou trazer? O médium. Então, ele diz que o médium, ou a mediunidade, aqui no item, tem que ser gratuita. Não se pode cobrar pela mediunidade.
E a gente fala assim, e por que não se deveria ou não se pode cobrar pela mediunidade? Porque não é uma coisa feita por exemplo, eu médium por mim mesmo. Eu necessito de que exista alguém trazendo essa informação. Então, quando a gente estuda esse capítulo 26, Jesus convida os seus apóstolos a começarem a trabalhar em benefício dos seus irmãos, levando a eles cura, estudo, ensinamento, informação, que a gente falou no Gotas de Paz. Por que às vezes a gente tem medo? Porque a gente não tem informação. Quanto menos informação eu tenho, mais medo eu tenho. Quanto mais eu me informo sobre alguma coisa, mais fica fácil de eu entender e de enfrentar, como a gente falou. Então, Jesus ensina todas essas coisas e convida os seus seguidores a começarem a fazer isso. Então ele fala, ide, né, pregar o evangelho, expulsar os demônios e curar os enfermos. E aí nós vamos perceber, né, a gente já falou, para que haja a mediunidade, tem que existir, além do médium, o intermediário, alguém trazendo alguma coisa. Quando alguém está junto com você, você não pode cobrar, porque não é seu, né? Então, o ensinamento no Espiritismo, ele surge nisso, é dentro do que Jesus fala, para não se cobrar, que a gente leu na semana passada, que no templo o pessoal vendia coisas. Ele ensina Judas a não pegar dinheiro, não usar de dinheiro dos outros. Tudo que eles faziam era ir até os lugares. Eles necessitavam sim de ajuda, mas não era para enriquecer com isso. Então, o alimento, eles seriam alimentados. Um lugar para dormir, muitas das vezes eles ofereciam. Então, Jesus falava que para aquilo não precisava dinheiro. Então, Jesus ensina a não cobrar. E o Espiritismo entende, né, em cima disso que Jesus falou, que a mediunidade é algo que se utiliza, que nós aprendemos, que ela existe e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, as curas acontecem porque você está sendo um intermédio de um espírito que tem uma capacidade melhor, um conhecimento melhor, que através de você ele consegue realizar, por exemplo, uma cura. Quem realizou a cura? Né? No Centro Espírita eu aprendi isso, né? Ah, obrigado pelo que você fez. Não, agradece a Deus. Quem fez isso não fui eu. Eu só fui um intermediário. Quando a gente começa a utilizar isso, fica muito mais fácil, porque você, né, eles pedem, quando ensinam a mediunidade, ou quando a mediunidade é ensinada, eles falam que nós não devemos ter vaidade, que nós não devemos achar que fomos nós que fizemos, que só aconteceu porque Deus permitiu, né? Eu já falei outro dia e a gente repete de novo. Quando a gente faz a nossa oração e a gente pede para a cura de alguém, o que se é falado logo em seguida é que seja feita a vontade de Deus, que seja com a permissão de Deus. Eu não posso me impor, vai lá e cure tal pessoa, né? Eu quero que a cura aconteça. A gente falou, a gente tem que afirmar isso, né, dentro da mente da gente para as coisas acontecerem. Mas eu não posso achar que sou eu que mando, sou eu que faço aquilo acontecer. Então, se tiver que acontecer alguma coisa, que seja com a permissão de Deus. Aí eu não crio vaidades. Eu não me acho melhor do que ninguém. E eu não trago para mim aquilo, né, de virar um Deus ali, um ser que as pessoas me procuram. Não, eu só sou intermediário. Pode acontecer através de mim? Pode. Mas eu, como o próprio Chico Xavier falava, e ele muitas das vezes falou, ele falou, eu só sou a mulinha. Eu
só sou o jumentinho. Eu só sou um grãozinho de areia, ou seja, não permitindo se engrandecer, se envaidecer e se achar melhor. Porque quando eu acho que sou eu acho que eu mereço mais, que eu mereço presente, que eu mereço dinheiro, que eu mereço ter a minha foto estampada nos jornais, que eu tenho que sair nas capas do livro. Quando eu tiro isso, eu consigo muito mais também a ajuda dos espíritos. Jesus, Kardec, todos os espíritos que falavam assim, para você conseguir o auxílio de um espírito, a primeira coisa que você precisa é humildade. A humildade de não saber que você, é melhor do que ninguém, que você não é melhor do que ninguém, que você não faz nada sem a permissão de Deus. Por isso que muitas das vezes médiums perdem a sua capacidade porque começam a se achar melhores. Aí o que acontece? Aquele ser que ajudava se afasta e aí você é sozinho, você não consegue fazer nada. Né? Então, dentro do que você está falando, encerrando esse capítulo, que Jesus pede para não se cobrar, para ir ajudar sem se achar melhor, a gente encerra o capítulo 26 com o item mediunidade gratuita. Então, pela mediunidade, não se deve cobrar. Colocado no que nada que vem de Deus você pode pôr preço. Isso aí. Isso aí. Lembrando que mediunidade, muitas coisas que outras não falam com esse nome, mas é mediunidade, né? Às vezes as pessoas fazem coisas nos tempos religiosos para mim não deveriam ser cobrados, né? Com o que está nesse capítulo aqui, aí o pessoal cobra. Então a gente que segue mais o evangelho do que muitos que se dizem evangélicos ou qualquer outra denominação cristã. Sim. Vamos encerrar, Oswaldo? Vamos. Bom, ninguém fez pedido, né? Da oração, a gente continua colocando aqueles que ainda estão necessitados e pedindo por todos e todos também nesse momento, né? Levem o seu pensamento ao plano superior, a Deus, a Jesus, e para que consiga, né? Crie essa condição dentro da mente, dentro do ser, para que as coisas possam acontecer, né? Afirmando diariamente que está melhorando, que se está melhor, que se está acontecendo coisas boas, que Deus está ajudando, que as coisas estão acontecendo. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo aos espíritos superiores, essas correntes espirituais que nos auxiliam, né, para que a gente possa usar esse aprendizado, esse ensinamento da noite de hoje, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo as correntes espirituais que nos auxiliem, as correntes médicas, passistas, todas as correntes espirituais presentes em nossa live, que possam nos auxiliar dando um passe espiritual, auxiliando em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas, que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando nessas águas o remédio para a necessidade de cada um de nós, pedindo para a nossa irmãzinha Júlia, né? A irmãzinha Rosângela tem pediu na semana passada, pedindo essas correntes médicas do espaço que possam visitar o seu recinto ou onde ela se encontra, auxiliando a irmãzinha em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, auxiliando os médicos da matéria para que possam também auxiliar no seu tratamento, auxiliar em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. A nossa irmãzinha Gemima Maria dos Santos, que curada da doença ainda necessita passar por um procedimento, né, que os correntes médicas, passistas auxiliem os médicos da matéria, auxiliando os médicos em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Nossa irmãzinha Ivete, que tinha pedido também para que
As correntes visitem o seu recinto, auxiliando a irmãzinha em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus, Jesus, e cada um que tem aí o seu pedido, passando por algum problema, alguma situação, alguma doença, leve o seu pensamento a Deus, a Jesus, e essas correntes que aqui estão possam visitar o recinto de cada um, auxiliando a cada irmão em tudo aquilo que for necessário, permitido por Deus e Jesus. Se alguém também tem o conhecimento de alguém que está necessitando de auxílio, que não se faz presente nessa live, que também eleve o seu pensamento até esse irmão, até o seu recinto, para que essas correntes possam ir até esse recinto, auxiliando a cada irmãozinho em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E vamos aproveitar esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações. Vamos juntar as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e vamos, neste momento, auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmãozinho necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflige ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus, que disse: onde houver 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente, Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então esse momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, a partir das 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando esse nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado
o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos. Até segunda-feira que vem. Boa noite, Oswaldo. Até mais. Fábio, uma boa noite a todos. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Uma boa semana a todos. Que assim seja. Até mais. Que assim seja.